Lugar dos Novos, hoje com Rita Red Shoes, uma mulher com uma imagem, uma voz e um percurso subejamente conhecidos, mas que vamos aprofundar um pouco aqui hoje numa pequena conversa. Rita Red Shoes, este nome nasceu quando exatamente? Porque no fundo está muito associado ao seu percurso profissional, artístico e autoral. Sim, sim, nasceu precisamente para esse fim. Eu senti, quando percebi, ok, está na altura de lançar o meu primeiro disco, que queria arranjar um nome, de alguma maneira, que levasse as pessoas, quando o ouvissem ou lessem, para um imaginário qualquer. É pensar. Exato, ou questionarem-se, ou enfim. E eu acho que fiz eu depois um processo de porque é que este nome me apareceu, não é? E também tem que ver com o facto de eu, desde pequenina, gostar muito de ler e gostar muito de cinema e ter visto O Feiticeiro de Oz e ter lido bastantes contos onde apareciam os sapatos vermelhos sempre associados a como se fosse um objeto com um superpoder. E por eu ser muito tímida, agora já sei mais ou menos lidar com isso, mas quando era mais nova não sabia, pensei, eu gosto muito de tocar, de fazer música e de dar concertos, e então foi uma espécie de vou calçar uns sapatos vermelhos para me darem uns superpoderes para eu conseguir ultrapassar a barreira da timidez. Exatamente. E resultou. Sim, foi pode uma dizer excelente que sim. ideia. Até Sim. hoje não parou, não é? É verdade. E tem um trabalho muito diversificado, do qual já vamos falar, mas eu gostava que fôssemos ainda antes dos sapatos vermelhos, que fôssemos, por exemplo, à escola, onde começou com a música, com o teatro, porque tudo começa por algum lado, não é? Sim. Eu tive a sorte, muita sorte, de estudar numa escola que hoje em dia se chama José Afonso, na altura nós chamávamos o Liceu Velho, em Loures, que era uma escola que tinha o agrupamento de artes e, portanto, tinha uma componente, tinha alguns professores e também alguns alunos já muito artísticos, na verdade, e para a altura, estamos a falar de anos 90, não é? Conheciam imensas coisas novas e traziam novidades e música nova e livros. E havia este grupo de teatro que se chamava Itavero e que eu um dia lá ganhei a coragem, por gostar muito das peças deles e achar que faziam um trabalho fantástico, lá ganhei coragem e fui lá dizer, eu como atriz nem pensar, porque sou muito tímida, mas eu gostava muito de pertencer ao grupo que faz música para as peças. E essa foi, na verdade, a minha primeira experiência assim... E o que é que fez? Exato. Nessa altura tocava o quê? Bateria. Bateria. Sim, porque o meu irmão tocava bateria, portanto era o instrumento que eu tinha à mão. Era o mais familiar, era o mais familiar. Tocando também. E apareci lá a dizer, eu toco bateria. E eu acho que deve ter sido por isso, eles devem ter achado bem. É no mínimo estranho esta rapariga tocar bateria e aceitaram-me no grupo. E de facto fiz portanto, aquela primeira peça como baterista, fiz a música com mais 3 músicos e foi uma experiência muito, para mim, muito importante, porque nós tocávamos ao vivo, portanto, com público, não é? Com público, e isso abriu-me assim muitos horizontes e também ajudou-me a ver a música não só no formato de canção, mas associada a literatura, neste caso a representação, uma peça de teatro. E isso nunca mais deixou, essa preocupação de ligar a música que faz com outras coisas, podem ser pensamentos, reflexões, sentimentos, imagens, quadros, peças de teatro. Sim. É uma presença e uma constante no seu trabalho como letrista, como compositora, como intérprete, para lá de outras preocupações, das quais também já falaremos. Sim. Mas, portanto, começou tudo aí e até hoje. Sim. Eu, na verdade, acho que aprendi também depois com o meu irmão, estudou, seguiu artes e depois estudou design
e ele também me mostrou imensas coisas. E se calhar a minha preocupação e o meu interesse com a imagem prende-se com esta primeira experiência, quer do meu irmão, quer do teatro, onde eu tive a sorte de assistir à feitura dos cenários, dos figurinos, da make-up, tudo isso. E, portanto, quando pensei num projeto, para mim, eu acho que quando imaginei logo essas coisas todas, e transportei isso também para os videoclipes. Portanto, para mim, a questão da imagem, eu digo muitas vezes, e eu acho que é verdade, eu faço música mais por imagens do que propriamente um pensamento musical, de vou seguir esta harmonia e agora vou compor esta melodia assim. É uma coisa muito imagética. E, portanto, tudo o que seja livros, pintura, cinema, tudo isso me fascina. E, portanto, todas essas artes estão no seu trabalho, de alguma forma, não é? Acho que de alguma forma, sim. O estudo da música, porque falou nessa primeira experiência, nessas primeiras experiências como baterista, mas fez estudo musical, toca mais do que um instrumento, não é? Isso foi depois? Sim, foi depois, não muito depois da escola de teatro, do grupo de teatro. O meu irmão tinha uma banda na altura, daquelas bandas de garagem, rock and roll, e eu assisti, obviamente, aos ensaios todos. E houve um dia que o vocalista não pôde ir ao ensaio e eu, como sabia as músicas de cor, fui, disse eu, só para ensaiarem eu posso cantar. Só? E fiquei como segunda vocalista da banda. Isso mudou muita coisa para mim, porque... E foi uma experiência boa essa? Foi. Porque foi um salto muito grande, Foi, não é? foi, porque cantar, eu diria que é a coisa... Dentro da música, é o instrumento mais exposto. Claro. É a voz. E, portanto, para mim, tímida, o cantar, embora eu sempre tivesse gostado de cantar desde pequenina, cantar assim para pessoas, mesmo que fossem amigos nossos, foi um passo gigante para mim, que me ajudou muito, deu-me uma grande autoconfiança na altura, na adolescência, Claro. que foi bem importante. E, de facto, foi aí que eu percebi, com essa experiência, que eu gosto mesmo de fazer isto. Agora, não sei tocar nenhum instrumento, mas eu quero escrever canções, portanto, eu tenho que ir aprender, tenho que ter ferramentas que me ajudem a exprimir-me e a fazer canções. E assim foi, desisti da escola do Liceu Normal, no 10º ano, e fui estudar, tirei um curso profissional de música, em que estudei canto lírico. Aliás, estive na dúvida, depois, passado uns anos, depois de ter terminado o curso, se ia para cantora lírica ou continuava no pop rock. Fez aí mais uma opção, não é? Fiz aí mais uma opção. Estudei piano. Fiquei, basicamente, muito obcecada em ter as ferramentas e em ficar com bases para poder escrever as minhas canções. Esse era o meu objetivo principal. Sim. Também fez um curso que não tem nada a ver com este universo, que é, se não estou em erro, psicologia clínica, Sim. não é? Sim. Fez porque queria ter outra ferramenta ou fez por gosto? Foi as duas coisas, na verdade. Embora eu sempre achasse que nunca iria exercer. Quanto muito musicoterapia. Mas eu sempre gostei muito de estudar. E a dada altura, quando eu terminei o curso profissional de música, entrei na Escola Superior de Música e para mim foi uma espécie de uma decepção porque, enfim, não tinha o lado tão criativo. Não correspondia às suas expectativas. E, portanto, desisti. E isso para mim foi, assim, um momento duro. Eu devia ter, não sei, 20 anos e fiquei ali um bocadinho perdida, que era o que é que eu vou estudar, o que é que eu vou fazer. Fui fazer uma psicoterapia na altura e gostei muito do processo, achei aquilo mágico. Assim, descobri imensas coisas sobre mim, pus-me a pensar sobre uma data de coisas que me fizeram crescer e pensei, bem, isto é tão interessante que eu acho que vou estudar isto. E basicamente foi isso que me levou a tirar um curso de psicologia clínica. Mais uma experiência. Mais uma. Voltando ao seu trabalho, tem aqui connosco já vários álbuns. O último? O último é esse, sim, não é? Sim. Her. E o primeiro, onde está? O primeiro é este. E aquele, da capa preta? Isto é uma banda sonora
tal como este, de cinema, do cinema. E estes são os do meio, Sim, os filhos sim. do meio. As bandas sonoras são uma parte também importante do seu trabalho para o teatro, para o cinema, para documentários. Sim. Não é? Que por vezes é um trabalho menos visível, porque tem menos projeção, Sim. por norma, não Sim, é? sim, sim. Do que um álbum, não é? Ou os concertos Sim. em grandes salas. Mas é uma parte importante. Para mim é uma parte muito libertadora. Eu fico muito contente quando aparecem projetos em que eu possa escrever música sem ser um contexto de um disco em que eu tenha canções com 3 minutos e não sei o quê. As bandas sonoras para mim são, de facto, também pontos de partida para inspiração para depois para os discos, porque eu aqui posso explorar outras coisas, outros instrumentos, outras sonoridades e como gosto muito de cinema, para mim é um prazer imenso estar a escrever música para imagem. E é todo um processo muito curioso, porque é muito visceral, no sentido em que eu estou a ver o filme e estou a ver as imagens e estou a compor ao mesmo tempo. A imagem outra vez. Exato. Quer dar-nos alguns exemplos? Alguns desses trabalhos foram premiados, não é? Sim, por acaso, sim. O último não está aqui, não trouxe, só tenho em vinil, mas o Estrada de Palha ganhámos eu e o Tigerman escrevemos esta banda sonora juntos, ganhámos um prémio Sofia para melhor banda sonora. E foi assim a primeira banda sonora que nós fizemos em conjunto e que teve algum impacto. E depois foram surgindo outros documentários também de animação. O Facínora, que não chega a ser uma longa-metragem, é uma curta-metragem que é muito, muito curioso. Experimentámos sonoridades muito diferentes e, enfim, tem sido de facto uma experiência muito, muito boa, a par dos discos. E ainda por cima temos tido a sorte, digo temos porque alguns destes trabalhos foram feitos em parceria. Conjunto, sim. Temos tido a sorte de serem reconhecidos de alguma maneira e, portanto, isso claro que sabe sempre bem. Falámos nesse prémio, mas já teve outros. Sim. Eu confesso que eu sou terrível porque eu sou tão obcecada com o que vem para a frente que eu normalmente esqueço. Sim, mas é agradável receber, não é? Claro que sim. E é interessante ter trabalhos que são considerados de exceção, porque só isso é que justifica, em princípio, a atribuição de prémios. Sim. Sim, sabe muito bem, ganhámos este ano também, eu e o Tigerman mais uma vez, o prémio Sofia, com uma canção e a banda sonora, o Voodoo. É óbvio, eu não estava nada à espera, ainda por cima foi assim uma grande surpresa para mim e é óbvio que no momento é sempre uma emoção grande e pensamos, olha, é bom o trabalho todo que tivemos, ainda por cima compor para cinema normalmente é uma coisa sem apoios, sem nada, portanto é mesmo por gosto e portanto, claro que sabe bem isso ser reconhecido, não é? E livros? Livros. Também há alguma coisa. Sim, há uma aventura. Enfim, há assim umas experiências, diria, que eu nunca pensei, na verdade, vir a experienciar, mas que têm sido projetos muito, muito engraçados, alguns deles para crianças. Eu também já fiz música para peças para crianças e, portanto, é um universo que eu também gosto muito. E diria assim que o mais atrevido dentro do mundo literário foi o livro que editei em 2015, se não estou em erro, Os Sonhos de uma Rapariga Quase Normal, que eram de facto sonhos que eu sonhei, não são criados, portanto não é ficção, e que foi no fundo um desafio que me foi feito pelo Manuel Fonseca, da Guerra e Paz. Na altura eu mandei-lhe uns textos para ele ler, só para eu ter uma opinião. Tinha uns sonhos, tinha uns contos, tinha assim uma opinião assim mais técnica. E ele, passado algum tempo, telefonou-me a dizer: olha, eu acho que tu devíamos sentar e falar sobre a possibilidade de fazer aqui um livro sobre sonhos. E eu disse: eu tenho que pensar sobre isso, que eu não sei se quero fazer isso. Mas pronto, como tenho assim um bocadinho de bichos carpinteiros e muita curiosidade em fazer coisas novas, decidi, por que não? e no fundo... E aconteceu. Aconteceu. E foi bom e foi ótimo ter feito. Fico muito contente.
A componente dos espetáculos, dos concertos, das turnês, é importante para a Rita Red Shoes ou é porque é preciso fazer? É preciso divulgar o trabalho, não é? Tem dias. É como tudo. É como qualquer profissão. Não vale a pena dizer que é tudo maravilhoso e tudo fantástico. Que é todos os dias uma alegria. Porque não é verdade, porque todos temos dias e há alturas, de facto, que já me aconteceu sair de casa, depois, se calhar, de uma data de concertos e com cansaço acumulado, enfim, com outras questões, e pensar, eu hoje ficava no sofá o dia todo. Mas não, tenho que ir e quando vou, depois estou de corpo e alma ali. Também só assim é que é possível. Porque eu acho que um concerto, pelo menos no meu caso, para mim, é uma coisa muito intensa, é uma experiência muito intensa a muitos níveis. Portanto, eu não vou para ali de ânimo leve ou de uma forma leviana. Para mim, o palco é uma coisa séria. E, portanto, e por isso é que é tão desgastante e por isso é que há dias em que eu penso, se calhar, eu hoje não iria. E em relação com as pessoas que gostam da sua música, que procuram a sua música? Eu fico sempre muito espantada, digo. Porque eu acho que é muito generoso. Claro que eu também faço isso por escritores que gosto, por músicos que gosto, e não penso dessa maneira. Mas quando é para mim, eu fico sempre muito espantada que eu chego à sala e a sala esteja com muita gente. Penso assim, meu Deus, eu faço as canções e de repente não sei onde é que elas vão parar, a quem é que vão parar, a quantas pessoas vão parar e só nos concertos é que uma pessoa às vezes se depara. Tem essa noção clara, essa porque noção. São pessoas em concreto. Exatamente. Não é? São rostos. E no fim vêm dizer coisas sobre as canções e portanto torna-se real, só aí é que se torna real. Porque todo o processo é tão fechado e tão solitário, às vezes mesmo sozinho, outras vezes com as pessoas com quem se trabalha, mas está toda a gente muito fechada, que só nos concertos é que uma pessoa tem essa percepção de espera, isto chegou a alguém, houve alguém que ouviu isto e que até vem ver. Isso é uma sensação muito boa. Eu digo sempre que é um ato de generosidade das pessoas, porque de facto é escolherem naquela noite ou naquela circunstância, irem de propósito e pagar um bilhete para ir ouvir aquelas canções. Sim, mas é uma relação recíproca, não é? Porque as pessoas vão porque sabem ou esperam que aquele momento, naquele concerto, seja um momento de bem-estar, de prazer, de alegria, de comoção, por vezes. Portanto, é uma troca, não é? Sim, eu costumo ver isso dessa maneira, mas, quer dizer, espero eu que retribua em palco aquilo que eu também sinto do outro lado. Porque é muito forte, pensando assim bem, eu escrever uma canção sobre qualquer coisa que me aconteceu, ou que eu imaginei, ou que eu pensei, e de repente isso tocar várias pessoas. Isso é uma coisa muito forte, não é qualquer coisa. E, portanto, daí essa responsabilidade do palco, porque eu vou me encontrar com as pessoas que se predispuseram a ouvir uma coisa que eu inventei, que se calhar não era precisa no mundo, mas de repente tornou-se real e para alguém também é real. Se calhar está aí a arte, não é? Porque quando se consegue tocar alguém através de uma expressão artística, qualquer que ela seja, é isso que é difícil de traduzir. Sim, é mágico, mas sim. que faz a diferença entre alguém criar uma insignificância ou alguém criar um objeto cultural, artístico, com valor, no sentido de valor emocional, não é? Ou filosófico, ou psicológico. Há um tema seu que eu acho, do qual gostava que falasse um pouco, que é mulher. Também já devia estar à espera que eu perguntasse, não é? Sim, é um tema... Porque é um tema e é uma causa, não é? É um tema do último disco que, na verdade, quer dizer, podia ter aparecido no disco. Não, eu acho que as coisas aparecem quando estão prontas para aparecer. Quando já amadureceram. Sim, mas é um tema e é algo que eu sinto já há muito tempo e que eu já gostava de ter posto em música, mas que nunca consegui verbalizar ou musicar.
e neste disco apareceu de uma forma muito clara e faz-me todo o sentido. Gostava de dizer que não é preciso falar-se de algumas questões em relação ainda às mulheres e a outros temas, mas eu acho que ainda é preciso e portanto, senti algumas vezes na pele algumas coisas que achei que na altura não estava sequer preparada para enfrentar e fui aprendendo, zanguei-me e depois resolvi-me e consegui pôr isso em música. E sim, para mim é um tema muito forte. Vou pedir que concretize um pouco, para o caso de alguém exato. não conhecer a letra. No fundo, tenho um amigo O que é que está subjacente ao tema? Depois um amigo meu, quando ouviu, telefonou-me e disse assim: pronto, tu fizeste um hino para as mulheres. E, na verdade, eu gostava que fosse um hino que todos pudéssemos dizer, não é? Ou então que nem fosse preciso ser escrito. Mas a verdade é que fala da diferença que ainda se sente em muitas áreas e quer dizer, estamos na Europa e, portanto, o drama não é tão dramático e às vezes é subtil e perverso por ser subtil, mas de facto esta diferença, mas para pior, uma diferença para retirar o valor à mulher, o espaço da mulher, a voz da mulher, é uma coisa que ainda existe entre os homens e entre as mulheres, as próprias mulheres. E, portanto, quando digo isto, não me retiro, não ponho o problema nos homens. Não, é um problema social. Enfim, eu acho que são questões que se têm que pensar e falar delas. Eu acho que o falar ajuda muito, chamar a atenção. E, portanto, não é uma tentativa minha de andar de bandeira aí. Sim, claro. Sim. Mas é uma forma de fazer sentir que pensa daquela forma e que reflete sobre o tema daquela forma. Sim. E sente de alguma forma que, por ser muito conhecida, não é? É uma intérprete e uma compositora muito conhecida, as pessoas, quando têm uma imagem pública, não têm necessariamente uma responsabilidade acrescida, mas têm a noção de que o que digam, as posições que tomem ou não tomem, têm um eco que o cidadão comum não consegue alcançar, mesmo que pense da mesma forma. Isso é um poder que se tem, não é? Sim, de certa forma, sim. Pensar muito sobre isso dá muito medo. Por isso, mais vale não pensar muito sobre isso. Mas, quer dizer, eu tenho que ser honesta, eu quando escrevi a canção pensei, se calhar, se isto chegar assim a mais gente, vou levar na cabeça e vão aparecer imensas pessoas a criticar, ou lá vem mais uma, que o problema das mulheres e o drama das mulheres. Apareceram, obviamente... Eu nem estava a falar neste tema em particular, estava a falar na posição privilegiada que as pessoas que, em virtude da sua exposição pública, acabam por ter palco, não é? Sim. Para defender esta ou outra causa, este ou aquele princípio, ou não, sim. Não é? Ou não, sim. Sim, eu não acho que seja um dever, não é? Não acho que seja um dever. Eu, pessoalmente, gosto de me associar e poder... A causas. A causas, sim. E poder dar voz, precisamente por isso, porque se calhar, como a minha música chega a algumas pessoas, então se calhar essas pessoas estão disponíveis para poder ter atenção a outras coisas que eu possa trazer e que, enfim, que possam mudar, se calhar, a vida de outras para melhor. E eu acho, nesse sentido... Eu não sinto um dever, mas sinto uma espécie de uma responsabilidade que eu gosto de alimentar e que eu acho que é importante e que faz sentido. E já falou um pouco nos seus concertos, nessa generosidade de quem vai ouvi-la e vê-la. São pessoas de idades diferentes, porque já a sua carreira, embora seja jovem, mas já tem alguns anos de carreira, não é?
uns bons anos. Sim. E, portanto, isso significa que já podemos falar em mais do que uma geração. Sim, é curioso. Era uma das coisas que eu mais reparava na turnê do meu primeiro disco. O meu pai brincava a dizer dos 8 aos 80, porque de facto tinha crianças a cantar as canções e de repente tinha uma geração a seguir aos meus pais, por exemplo. E até era engraçado porque na altura as pessoas que trabalhavam comigo, parte do marketing mais, diziam: nós não sabemos como é que devemos trabalhar o teu disco. Como dirigir a campanha. Para onde é que nós vamos apontar? Porque é um bocadinho transversal. E manteve-se assim? Eu acho que sim, de alguma maneira. Hoje em dia há aqueles meninos pequeninos que tinham 10 anos ou assim, de repente já não são assim tão pequeninos e continuam a vir aos concertos ou escrevem-me. E eu fico muito contente com isso. Escrevem? Sim. Ou os pais que os acompanhavam, de repente continuam. E isso portanto, há pessoas que uma pessoa quase de repente fazem parte da família porque nos acompanham ao longo dos anos e isso é interessante porque de repente são outras gerações, não é? Sim. E ou casais que na altura, no outro dia, estava num projeto que também tenho de alimentação saudável e veio uma menina que tinha 8 anos e veio dizer-me: olha, a minha mãe manda dizer que eu ouvia o teu primeiro disco quando eu estava na barriga dela. Eu achei super fofinho e de repente, claro. Uau, como é que está? Agora está aqui. Voltando outra vez aos palcos, por fora, anda muito, por fora do país? Sim, com este disco estive... Já não me lembro muito bem, mas estive em Macau e em Timor. Foi a minha última saída. Timor. E sim, tive ao longo do tempo, não tanto quanto eu gostaria, porque acho que enfim, é uma das falhas que temos, é não conseguirmos internacionalizar. Exportar a música. Mas tive experiências interessantes e onde pude também constatar isso e discutir até isso. Por exemplo, na Suécia fiz uma turnê e não acho que tenhamos música pior ou fora do que se faz. Não, acho que é mesmo uma questão de falta de apoios, falta às vezes de oportunidade, mas também de vida não haver apoios, porque de facto o que eu fui fazendo foi juntar algum dinheiro daquilo que conseguia com os concertos daqui para poder investir fora. E sem nenhuma ajuda, às vezes torna-se impossível. Portanto, eu fazia muitas destas coisas sozinha, não levava nenhum músico comigo. E é um bocadinho... Ia sozinha, tocava, sim, cantava, para Macau montava o espetáculo? Tudo. Para Macau e para Timor, fui para a África do Sul, fui sempre assim, sozinha. E ainda faz isso ou agora já não? Neste momento não, porque fui mãe, portanto durante um tempo não vou fazer, mas depois quero voltar a fazer. Eu gosto muito de viajar e trago sempre muitas coisas para depois poder compor e é para mim importante isso e às vezes é um bocadinho triste, porque na verdade eu levo as canções no seu esqueleto, não é? Sem outros músicos, eu gosto muito de partilhar música com outros músicos. Não vai a história toda, não é? Mas pronto, mas vou deixando umas sementes, espero eu. Nós estamos aqui neste espaço que se chama Lugar dos Novos, da Sociedade Portuguesa de Autores. Há instantes contou esse pequeno episódio da criança de 8 anos e da mãe. E eu pergunto-lhe, sente-se uma autora nova, média? Eu acho que estou na média idade. Na meia idade, acho que sim. Sim, já não me sinto nova, até porque, entretanto, já passaram uns anos e há uma nova geração a fazer música, bem mais nova do que eu. Mas também tenho colegas com quem também me dou, que eu acho que também estão na geração seguinte, portanto eu estou aqui no meio. Os mais jovens, os intérpretes mais jovens, os compositores, procuram-na para conversar, para trocar ideias? Sim, já me aconteceu. No fundo, estou a perguntar se tem já quase que discípulos, digamos assim. Não faço ideia. Isso, por acaso, não faço ideia. Não sei. Às vezes brinco
E às vezes digo, não, eu já estou, eles agora olham para mim, eu já sou da geração passada. Não faço ideia, sei que às vezes quando me cruzo com eles, cumprimentam-me, portanto eu penso, bom, não sei saber quem é que eu sou, mas não sei, confesso que me dou um bocadinho mais, também tem a ver com a minha história musical, com a geração mais velha do que eu, do que com a mais nova. nova. Em que momento se sentiu verdadeiramente que era uma autora? Isto se calhar sou um bocado presunçoso. Não faz mal. Mas pronto, mas vou dizer, porque é verdade. Eu acho que me senti desde cedo, desde que comecei a conhecer, a fazer música com outros, com amigos na altura, ou mesmo na peça, no teatro. E pensei, o que eu quero fazer é criar qualquer coisa novo, não é só interpretar qualquer coisa que já foi feita. E, portanto, eu diria que quase desde que comecei a cantar assim, na adolescência, que me senti... Aliás, eu sinto-me muito mais autora do que cantora, ou do que intérprete. Mas não é essa a imagem Pois, que tem? Pois, acredito. Não? Pois, acredito que não, mas é verdade. Eu não acho que seja uma cantora... Portanto, define-se mais como criadora e autora. Sim, sim. Para mim isso faz-me mais sentido. É aí que eu sinto que estou inteira. Como cantora não acho que seja inteira. E esta casa, o que lhe diz particularmente? Foi das primeiras preocupações, curiosamente, que até a minha mãe insistiu muito. Mal eu comecei a escrever canções, ainda na banda com o meu irmão, registar as canções. A mãe disse-lhe logo isso, chamou-lhe a atenção para essa necessidade. Sim. E a verdade é que o fizemos. Isto deve ter sido em 96. Portanto, era muito jovem era mesmo. Era muito jovem. E, portanto, acabei por 15, 16 anos, sim, não é? Sim, foi quando Se quando calhar comecei. era das mais jovens autoras. Pois, talvez. Com obras inscritas na Sociedade Portuguesa de Autores. E neste momento tem ideia de quantas obras tem registadas? Eu sei que há 1 ano ou 2 vi e fiquei um bocado espantada. Mas não sei, eu acho que 70 e tal, ou não sei. Portanto, nas diferentes áreas, não é? Sim. Tudo o que falámos cinema, por aqui. Tudo, sim. Tudo o que faz, regista. Sim. Tenho esse hábito. Aliás, os meus amigos músicos brincam comigo que eu moro na rua da SPA. E dizem, tu que foste para lá, tu és a primeira a registrar as coisas. Não é verdade. Não é verdade. Vamos terminar, Rita Red Shoes. Não sei se quer levantar alguma ponta do véu em relação a projetos próximos. Pois, o meu projeto próximo é um disco novo, que tem algumas canções já escritas. Eu acho que vai ser um disco bastante emotivo e diferente de alguma maneira, onde vou explorar mais o português, porque é isso que me tem surgido e, portanto, vou respeitar aquilo que tem aparecido. E é um disco, obviamente, que marca aqui uma alteração na minha vida muito grande, que foi ter sido mãe, e, portanto, isso pesa. E isso vai sentir-se, então, nesse sim. próximo trabalho. Acho que sim. Rita Red Shoes, muito obrigada. Obrigada eu.